Boa noite a todos. Como os irmãos bem sabem, nós começamos uma série de mensagens trabalhando sobre questões políticas neste período que antecede as eleições. E o nosso intuito é, ao longo destes domingos, nós trabalharmos sobre questões políticas na atualidade e, além disso, também desenvolver uma perspectiva cristã acerca da política. Pelo fato de estar sendo o primeiro nesta noite e antecedendo os demais, a minha intenção vai ser menos grandiosa. O meu desejo nessa noite é mais pavimentar o caminho para as mensagens que virão subsequentemente. Então, a minha intenção nessa noite é apenas trabalhar de forma introdutória alguns temas, alguns conceitos relacionados à política, para que você comece a se introduzir neste universo, veja a sua complexidade, assim como desperte a sua atenção para estudar e compreender mais os partidos políticos que eles estão situados aqui no Brasil. Mas antes de nós começarmos, eu queria trazer pelo menos duas advertências. A primeira advertência é que nesta noite eu estarei mais palestrando. Você vai ficar com aquela sensação assim, rapaz, ele não iria pregar, mas eu não estarei pregando, eu vou estar mais palestrando. Então terá mais um tom de aula, no sentido assim que eu trabalharei mais, não em me deter num texto bíblico, mas vou decorrendo ou vou passando por algumas ideias, por alguns conceitos. Então você fique logo com este sentimento que eu vou estar mais palestrando. A segunda advertência é que vai exigir um esforço hercúleo da minha parte, comunicar ou traduzir conceitos que são complexos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de uma ciência, a ciência política, e ela tem os seus termos, ela tem as suas teorias, assim como nós temos dentro do cristianismo. E é muito difícil nós lançarmos mão destes termos ou abandonarmos estes termos, porque eles já vêm com certos conceitos embutidos dentro dos termos. Então, se em algum momento eu pronunciar algum termo que você não compreenda nada, você pode posteriormente procurar, que eu tentarei deixar mais claro. Mas a minha intenção é ser o mais claro possível, traduzir, e às vezes talvez eu seja muito simplista no conteúdo, por conta que ele é muito complexo e ele exige um esforço que nós deveríamos passar horas e horas trabalhando aqui. E o meu esforço vai ser tão grande que eu vou tentar traduzir 200 anos de história política em 40 minutos. Olha o tamanho do esforço e a loucura em que eu me meti, e vai ser um desafio enorme. Mas antes de nós começarmos, eu queria convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Vamos ver o verso 11. Para nos recordarmos, para que a gente se recorde, que Deus leve em conta aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. E nas questões políticas, Deus também pedirá contas. Diz assim, Apocalipse 22, a partir do verso 11, ou somente o verso 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Vamos orar antes de nós iniciarmos. Quero pedir que o Senhor esteja conosco nesta noite, que o Senhor me capacite para comunicar aos meus irmãos com clareza aquilo que eu estou pensando em comunicar, que eu consiga demonstrar, que eu consiga explorar esta temática com muita precisão, com certo rigor, e que faça com que os irmãos também despertem a atenção para a responsabilidade e para o valor destas teorias, que elas influenciam diretamente nas nossas vidas, no nosso cotidiano e nas nossas visões políticas. Então, peço que o Senhor possa me auxiliar para que a gente tenha mais atenção e menos ingenuidade para se tratar de política dentro do nosso cenário brasileiro. Eu te peço por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, a minha intenção nesta noite nada mais é do que trabalhar sobre uma das temáticas políticas mais conhecidas e reverberadas ou comunicadas no nosso meio, que mais que muitas vezes não é compreendida. Eu pediria para o irmão Felipe colocar os slides, e nesta noite o meu desejo é trabalhar a filosofia política, como alguém já colocou, como sendo o espírito da nossa época. Em certa medida, você já deve ter tido algum tipo de contato com esta filosofia, se não, talvez você pense semelhante a essa perspectiva política e nem percebeu, porque você está tão inserido na nossa sociedade e na nossa cultura, e já foi engendrado nessas visões,
e ela, de forma tão sutil, já lhe conquistou, e você diz, mas eu pensava desse jeito, e quem falava isso era este homem? Pois é, nós falaremos nesta noite sobre marxismo. Olhe bem, todos falam, isso aí é coisa de marxista, mas às vezes nós pronunciamos o termo, nós lançamos as ideias e não estamos familiarizados com o que de fato significa marxismo. Então, eu desejo, primeiramente, desenvolver o aspecto histórico do desenvolvimento das ideias marxistas, para, em seguida, nós trabalharmos a oposição, que nós chamamos de antítese contra o cristianismo. Seria mais ou menos assim. Existe uma certa contrariedade entre marxismo e cristianismo. E a minha intenção é mostrar que existe uma incompatibilidade entre ser cristão e marxista. Você vai ter que abrir mão de algum ponto cristocêntrico, ou você terá que abrir mão de uma perspectiva teológica, se você desejar abraçar o sistema marxista. Pois bem, vamos iniciar. Pode passar, Felipe. Nós precisamos retornar para o século XIX, e nós estamos falando de um homem que é muito conhecido, principalmente dentro da academia, aqueles que já fizeram faculdade. Impossível que você não tenha tido algum tipo de contato com esse homem barbudo. Ele é muito amado, reverenciado por muitos e odiado e demonizado por outros. Vamos dizer assim, na nossa cultura ele se tornou como uma figura pop, mas ao mesmo tempo ele é muito demonizado e as pessoas têm uma certa ojeriza e têm um preconceito e sempre fica escandalizado quando diz que alguém é marxista. Pois bem, quem é esse homem? É um homem do século XIX e um homem que é fruto da sua época. Uma época que existia um grande conflito na Europa, tinha uma grande efervescência por conta da Revolução Industrial. Talvez você esteja lembrado, no ensino médio, que a Revolução Industrial mudava a forma dos homens se relacionarem nos seus modos de produção. Começa a entrar o capitalismo no mundo e existe agora uma grande transformação na sociedade. E Marx é dessa época. Era um homem filho de judeu, onde na sua família tinha vários rabinos. Olha aí como é irônico a história, é um judeu. E aqui eu queria abrir um parênteses, para a gente ver como os judeus continuam influenciando na nossa sociedade, mesmo estando agora espalhados pelo mundo, porque os 5 principais pensadores do Ocidente são judeus. Nós vamos colocar Karl Marx dentro da sociologia ou dentro da política, é um judeu. Nós temos dentro da física ou da ciência Einstein, nós temos dentro da psicologia Freud e dentro da filosofia Nietzsche. E alguns gostam de colocar dentro da religião Jesus Cristo ou Paulo. Mas você tem que ver que os fundamentos do mundo ocidental, estou gritando, não é? Os fundamentos do mundo ocidental, eles repousam sobre 5 judeus. E veja como os judeus continuam comandando ou governando a nossa forma de interpretar o mundo. Então, Marx, sendo filho de um rabino, sendo filho de um judeu, só que, nesta época, existia um grande secularismo. Por isso que alguns dizem que o pai de Marx, ele não era um judeu ortodoxo, era mais como sendo aquele judeu que acabava se sujeitando a certas normas para poder se adaptar à sociedade. Por isso que ele se converte ao luteranismo e Marx acaba desconsiderando a fé cristã. Alguns dizem que na sua infância, nos seus relatos, nos seus cadernos, ele ainda tinha aquela espiritualidade e tratava Deus como um Deus distante, um Deus deísta que estava lá naquela outra realidade e não se revelava para nós e não se relacionava conosco. Mas Marx passa por essa grande revolução industrial e acaba despertando uma fagulha no seu coração, que a gente diz a cimentinha do diabo, que é da política. Marx começa a conhecer política e a partir daqui tem a sua vida transformada. Quais eram as características desse contexto histórico? Existia uma grande desigualdade econômica. Lembro que naquela época as pessoas sofriam bastante, uma pobreza extrema naquele período. Existia uma divisão social do trabalho, uma concentração do controle dos meios de produção, uma exploração da força de trabalho e o aumento da população urbana. E nesta época começa a surgir muita pobreza, pessoas desempregadas e os homens com medo de perderem os seus empregos para as máquinas. E se juntava aquela multidão e pessoas famintas, as crianças trabalhavam 16 horas por dia, as crianças tinham que se sujeitar a uma grande escravidão. E aquilo vai gerando uma grande revolta em Marx, e ele acaba transformando a sua perspectiva de mundo e acaba desenvolvendo algumas ideias. Quais são as principais ideias do marxismo? Nesta noite eu queria que você memorizasse pelo menos as ideias, os termos, eles podem passar batido. Você não precisa memorizar o termo técnico da ideia, mas você pelo menos tente compreender a ideia, que você verá que você vê muito isso em partidos políticos aqui no nosso país. Você perceberá que é comum dentro do meio político
comunicar estas ideias. A primeira é de um materialismo histórico. Nada mais deixa eu traduzir, é isso aqui, ó. Ele queria dizer que a realidade econômica, material, é que determina a nossa forma de interpretar o mundo. Veja como é uma visão de mundo. Marx está lhe dando um óculos para você olhar para o mundo, o óculos materialista. Ele entendia que todos nós temos um comportamento diferente de acordo com a nossa questão econômica. O fator econômico determina o nosso comportamento. Seria mais ou menos assim. Se você é rico, você se comporta de um jeito diferente do pobre. Se você é pobre, você se relaciona de forma diferente das outras pessoas. Se você é rico, você enxerga o mundo de uma forma diferente de um pobre. Seria mais ou menos nós colocarmos duas crianças em um contexto, e uma é rica e a outra é pobre. A rica vai desenvolver uma perspectiva de mundo diferente da pobre somente pelas questões materiais. Então ele entendia que o que determina a nossa visão de mundo é a nossa experiência material. É onde nós nos enquadramos na sociedade. Por isso, veja bem, talvez você já tenha ouvido a ideia assim, ó, que aquele homem, ele é fruto da sociedade e ele não deve responder pelos seus crimes, porque é culpa da estrutura da sociedade. Vem daqui estas ideias, porque ele entende que aquele homem se revolta, causa certos transtornos na nossa sociedade por causa da questão financeira, porque ele nasceu pobre, não teve condições, e o capitalismo estimula este homem a se tornar rebelde. O segundo posicionamento é que ele olhava que existia uma divisão de classes na sociedade. Isso aqui também é um pensamento clássico de Karl Marx. Ele olha para o mundo e vê que dentro da divisão do trabalho, ele olha que tem uma divisão do trabalho mais ou menos assim. Para se produzir, precisa da terra. Você não consegue produzir se não tiver um local. Você também precisa de os meios de produção, que são as ferramentas, aquelas indústrias para produzir as coisas. E terceiro, a mão de obra. Os pobres, que nós conhecemos como proletariados, que são os trabalhadores, só têm a mão de obra para oferecer. E aqueles que são detentores dos meios de produção são os burgueses, são os homens que têm o capital. E aqui eu vou traduzir um pouco mais. Hoje, na nossa sociedade, nós dizemos que um burguês é aquele tipo de pessoa que é rica. Até eu estava brincando com o Joana Dark que existe uma propaganda política mais ou menos assim, né? Contra burguês, vote, eu não lembro o número. Mas sempre tratando que burguês é o homem que tem dinheiro. E nós pensamos, o cara que tem um comércio, ele é um burguês. O cara que anda num carro bom é um burguês. Marx não entendia que burguês é o cara que tem dinheiro no bolso e que está trabalhando no comércio e está se desenvolvendo. Não. Aí é um empresário, é a classe média. Marx entendia que o burguês é aquele homem que detém os meios de produção numa grande multinacional, numa indústria que governa tudo. Vamos exemplificar, como o dono da Gol. O dono da Gol, dono de uma indústria como sendo a Gol, mas vamos colocar como a Volkswagen. Um dono de uma tecnologia, de alguma multinacional como sendo a Samsung. Este é o burguês. É o homem que está por trás da transformação social, porque ele detém o poder do capital. Ele que governa, ele que diz como é que a sociedade deve ser gerida. Se, nesse contexto, se as ideias elas são produzidas a partir da nossa questão econômica, então quem governa a economia, governa a ideia de sua época, ou governa o espírito da sua época. Ele compreendia que os homens que têm os meios de produção, os homens que são mais ricos, são aqueles que governam as ideias da sociedade. E todos nós estamos sujeitos às ideias desses homens ricos por causa da economia. Então ele fala sobre essa luta de classes. É como se houvesse um grande conflito entre pobres, o proletariado, e os ricos, os burgueses, e esse conflito só seria superado um dia que nós destruíssemos o capitalismo. Quem diz isso é Marx. E quando fosse superado o capitalismo, surgiria um outro movimento político. É a sua esperança de surgir um socialismo. Decore este nome, porque você vai ver em propagandas eleitorais, Partido Socialista do não sei de quê, Partido Socialista Cristão, Partido Socialista não sei de quê. Vem daqui, no sentido que Marx interpretou, que quando superasse o capitalismo, viria o socialismo. E o que é socialismo? É quando o Estado vai determinar a produção. O Estado pega todos os meios de produção, governa a produção e ele vai determinar o que tem que ser produzido no mundo. Esse é socialismo, ou socialismo de Karl Marx. E ele compreendia que existia ainda um ponto de transição entre socialismo e comunismo. Talvez você pense, aquele cara é comunista, socialista, são coisas diferentes.
Para Karl Marx, era necessário haver uma ditadura do proletariado, é um termo técnico, mas ele queria dizer assim, é uma destruição também das normas daquela época, para surgir, enfim, depois do socialismo, o comunismo. Depois que houvesse uma grande prosperidade, não tinha mais necessidade de ter Estado, e todos os homens, todos aqueles que eram empregados, agora deveriam determinar como seria a sociedade. Quando foi que isso se estabeleceu? Nunca. Esta visão nunca se concretizou. E para ele não parava no comunismo. Era o comunismo que iria potencializar todas as virtudes humanas e nós ainda iríamos descobrir o que de fato é ser humano quando chegasse no comunismo. Quero abrir outro parênteses, para você não estar lá na rede social, brigando, dizendo assim, o Brasil quase se torna comunista em 1964. Nessa perspectiva aqui de Karl Marx, o Brasil nunca andou perto de ser comunista. Alguns até brincam que o mais perto que o Brasil chegou de ser comunista foi na década de 80, em 1982, na Copa do Mundo, na partida entre Brasil e União Soviética. Mas nunca no Brasil nós andamos perto de ter um comunismo nestes termos de Karl Marx. E em seguida, ele fala sobre essa revolução, que iria haver uma revolução no mundo, e depois que houvesse essa revolução, quando nós destruíssemos os burgueses, aí seria estabelecido o comunismo. Como é que Karl Marx entendia que iria acontecer isso? A revolução se daria quando os homens estivessem tão oprimidos, sem trabalho, parecendo com o mundo de hoje, né? Um monte de gente sofrendo sem trabalho, e ele compreendia, vai haver uma crise tão grande do capitalismo, que as pessoas vão se revoltar contra os burgueses, vão pegar os meios de produção, e a partir dali eles vão tomar de conta da sociedade. Isso também nunca aconteceu. E por fim, eu vou dizer assim, uma terceira ideia de Karl Marx, que também influencia muito na nossa perspectiva, é o conceito de alienação e ideologia. Alienação, ele compreendia mais ou menos da seguinte forma, que todos nós trabalhamos, produzimos os utensílios, mas nós somos alienados porque nós acabamos vendendo estes utensílios. Seria mais ou menos assim, o homem produz um celular, mas quem é o dono do celular é o dono da Samsung. O homem se esforça, gasta o seu ser, gasta a sua energia para produzir um celular, mas ele é alienado do seu trabalho porque ele não é dono daquilo. Ele fabrica um carro, mas ele não tem nem dinheiro para comprar um carro. Marx entendia a alienação como é. O cara trabalha, gasta a sua vida, seus esforços, seu suor, mas no fim das contas, quem é o dono daquilo é o burguês, o dono dos meios de produção. E a outra questão é ideologia. Para ele, ideologia é quando nós pensamos no mundo a partir de uma perspectiva de um burguês. Deixa eu traduzir mais ou menos o que ele queria dizer. Seria mais ou menos assim. Nós criamos certas perspectivas, como aquela de meritocracia, que quanto mais a gente trabalhar, a gente terá a possibilidade de mudar de patamar social. Só que ele diz que isso aqui é uma alienação, é uma ideologia. Por quê? O burguês que faz com que você pense que tem a possibilidade de um dia você se tornar alguém que é rico, mas é impossível, porque você recebe uma mixaria, um salário, e você vai gastar toda a sua vida com este salário e nunca vai conseguir ascender socialmente. Aí você é alienado, você acaba pegando ideologia e sai falando para todo mundo, não, se eu trabalhar, se eu guardar muito dinheiro, se eu criar uma poupança, aí sim, eu vou mudar de estado social. Karl Marx dizia, não tem perigo de você mudar de patamar social, porque o burguês está lhe escravizando. Pois bem, isso daqui foi Karl Marx no século XIX, mas as suas ideias não pararam por aí. Por quê? Pode passar. Surgiu uma grande pergunta. Por que nunca existiu essa revolução que Karl Marx prometeu? Passou o século XIX. Nós chegamos no século XX, nunca existiu essa luta de classes, porque no século XX surge a Primeira Guerra Mundial. Os homens começam a se matar por conta dos burgueses, ou os líderes comandam a guerra e os operários vão para a guerra lutar e morrer. Por que nunca houve essa revolução? Começam os questionamentos. Por que onde foi estabelecido o socialismo, como na União Soviética, nós nunca vimos o comunismo como Karl Marx prometia? Nós vimos foi morte. Tem um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, que morreram milhares, milhões de pessoas nesta época. E começa-se o questionamento. Por que deu errado? Onde foi que deu errado? E por que nunca aconteceu essa revolução que Karl Marx tanto prenunciava que existiria no Ocidente? Aí é que no século XX, mais ou menos por volta da Primeira e Segunda Guerra Mundial, surge um homem que modifica o pensamento de Karl Marx
E é ele que é como sendo um dos grandes influenciadores hoje da nossa cultura. Pode passar. Este homem se chama Antônio Gramsci e ele desenvolve alguns conceitos. Gramsci, ele fica preso por algum tempo na época do reinado, do governo de Mussolini na Itália. Ele fica por cerca de 20 anos, vai para a União Soviética. Ele era deputado italiano, mas acaba sendo preso e desenvolve umas teses no que nós chamamos de cadernos do cárcere. E ele começou a perceber que a teoria de Karl Marx estava errada pela seguinte forma: não é a questão material que governa a nossa forma de pensar o mundo. Porque nós colocamos o socialismo lá na União Soviética e eles estão dominando os meios de produção, mas o pessoal continua sendo cristão. O pessoal continua querendo ter família, o pessoal continua querendo ir no domingo para a igreja. E por que não se modificou mesmo transformando os meios de produção? Ele entende que é o contrário que deve acontecer. É a nossa perspectiva de mundo que deve transformar a nossa realidade material. Por isso que ele compreendeu que o marxismo deveria se preocupar não com questões materiais, mas com questões ideológicas e culturais. Ele desenvolve um conceito chamado hegemonia cultural. O que ele queria dizer com isso? Que só existiria uma verdadeira revolução quando os marxistas dominassem toda a cultura. Por que ele pensava assim? Ele olha que o socialismo, o marxismo, só foi instaurado no Oriente, nunca veio para o Ocidente. E a explicação dele era porque na sociedade ocidental existiam muitas instituições e não existia uma certa hegemonia do Estado como no Oriente. Então, para haver revolução, deveriam os marxistas dominarem todas as esferas da sociedade. E como é que eles iriam fazer isso? Por meio dos intelectuais orgânicos. Seria mais ou menos o seguinte: eles deveriam utilizar a educação, a cultura, a arte, a política, o direito, todas essas esferas para começarem a transformar nossa perspectiva de mundo. Porque é como se nós tivéssemos um senso comum, nós herdamos uma certa tradição e nós enxergamos o mundo a partir dessa tradição. Se não houver uma transformação na nossa perspectiva de mundo, nunca vai ser estabelecido a revolução. É a partir daqui que ele entende que as pessoas comuns deveriam entrar na revolução, não só mais o partido. Deixa eu exemplificar o que ele queria dizer com isso. Seria mais ou menos assim: nós temos um artista na nossa cultura, vamos colocar a mulher como Anitta. Anitta, para um gramscista, marxista, deveria ser um instrumento da revolução, porque ela influencia muitas pessoas. Hoje nós não temos os influenciadores, pois é, ele diria que estas pessoas é que trariam a revolução, porque elas vão transformando a nossa forma de ver o mundo. A sua segunda argumentação é que deveria ser uma revolução passiva, não mais de conflitos, não mais uma revolução de guerra, passiva no sentido que ela deveria ser bem lenta. Revoluções não acontecem da noite para o dia. Não é com uma bomba que você transforma a sociedade. Você transforma a sociedade a partir de ideias, e essas ideias vão sendo comunicadas e passa geração e mais geração até que essa ideia se consolide. Isto daqui começou no século XX. E hoje é que nós estamos sentindo estas ideias sendo manifestas no mundo. É como se demorasse, passassem gerações para poder ser estabelecida essa perspectiva. Então, Gramsci, pode passar, entendeu que existiam pilares na sociedade que precisariam ser derrubados. Quais eram os pilares? Cristianismo. Enquanto existisse cristianismo, nunca conseguiriam ter a revolução, porque o homem cristão enxerga de uma forma, defende a questão dos meios de produção privados, ou como detentores dos meios de produção sendo de forma particular. Nós temos também, eu não estou conseguindo enxergar, mas seria... Eu sei de cor, então eu vou pronunciar. A segunda questão deveria ser rompido a perspectiva grega de lógica. A lógica grega ainda ela influenciava muito na nossa forma de ver o mundo e eles querem derrubar. Também o direito romano, porque haveria uma necessidade de romper com esse nosso sistema judiciário, para em seguida romper com a propriedade privada e, por último, com a questão da família. Então, estas foram as ideias que começaram a ser disseminadas dentro da sociedade
E eles viram que enquanto tivesse essa questão da propriedade privada, enquanto houvesse o núcleo da família, nunca aconteceria uma revolução. Eles estabeleciam o comunismo, eles colocavam uma espécie de socialismo, mas sempre, por causa desse núcleo familiar, começava a se autodestruir o partido. Pois bem, agora a minha intenção, depois de percorrer todas essas ideias, é mostrar onde é que está a grande contradição entre cristianismo e marxismo. Você pode tentar quebrar um pouco o cristianismo, vamos dizer assim, mutilar algumas perspectivas para poder caber no seu sistema, mas sempre ele estará em choque com uma visão marxista. É como sendo duas visões de mundo, que elas querem a sua atenção, elas querem o seu coração, elas querem a predominância, e por isso é impossível conciliar esses dois universos. Poderia passar? Vamos lá. Por que não pode haver uma síntese, uma união entre cristianismo e marxismo? A primeira coisa que eu coloquei, eu listei, é que o homem não é um ser econômico como Karl Marx pensava. Karl Marx entendia que nós, em última instância, somos apenas fruto da nossa época, fruto dos aspectos históricos e econômicos, e eles poderiam modelar e criar o homem da forma com que eles desejavam. Seria mais ou menos assim, o homem ele vai se transformando em cada geração, e nós podemos, aos poucos, um dia, fazer um novo tipo de homem. Mas, na perspectiva bíblica, o homem já nasce com uma essência. Ele é criado por Deus, mas ele também é um ser pecador. Por isso, por mais que a gente tente modificar a sociedade, se hoje mesmo nós conseguíssemos fazer uma revolução, transformar a nossa cultura, ou vamos dizer assim, nós pudéssemos transformar todas as instituições, sempre nós voltaríamos para a estaca zero por causa do pecado no coração do homem. Cristianismo sempre leva em consideração que o homem é um ser caído, pecador. E o problema não é a sociedade. O problema está no coração do homem. Como alguns costumam dizer, que mesmo que o homem fosse colocado no local mais pleno e belo do mundo, como um jardim do Éden, mesmo ali ele conseguiria deturpar todas as coisas e macular toda essa realidade. Por isso que você não pode ter uma visão marxista com relação ao homem e, ao mesmo tempo, defender a visão cristã. Nós costumamos dizer que a visão cristã, ela se baliza em pelo menos 3 ou 4 pilares, que seria mais ou menos assim. Criação, você tem que ter a noção do Deus que é criador. Nós temos a questão da queda e temos a questão da redenção e da consumação. Veja como é uma narrativa, uma construção, uma visão de mundo que tenta explicar toda a realidade. O marxismo está tentando explicar a realidade e o cristianismo também está tentando explicar a realidade. Todas as vezes que você adere a uma dessas perspectivas, vai haver um conflito e uma batalha de ideias. Segundo, o ateísmo materialista. Veja bem, muitos que aderiram ao marxismo, sempre eles pensaram como sendo uma coisa ingênua, que não tinha, vamos dizer assim, um papel tão fundamental na sua espiritualidade. Mas na essência do marxismo, na essência da filosofia política, econômica, social, ela está enraizada no ateísmo. Karl Marx, ele nada mais era do que uma pessoa que olhava para a religião com um grande preconceito. É dele que vem aquela famosa frase, que a religião é o ópio do povo. O que ele queria dizer? Ele diria, se estivesse na nossa época, que a religião nada mais serve do que um entorpecente, ou como sendo um entorpecente para deixar as pessoas todas manipuladas e não verem a sua realidade. É como aquele homem que sofre, passa a semana todinha sofrendo no seu trabalho, e ele tem muitas dificuldades, não consegue pagar suas contas e muito sofrimento na sua vida, mas no fim de semana ele vai para a igreja, aí o pastor traz um sermão dizendo, tenha esperança porque a vida não se reduz aqui, ainda existe um mundo por vir. Aí Karl Marx diria, está vendo? A religião é um ópio, ele apenas está deixando as pessoas embriagadas para não verem que há necessidade de uma revolução. Ele também diria que Deus não existe porque, no fim das contas, é o homem que cria Deus. Não é que o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas Deus é a imagem e semelhança do homem. Por isso que não tem como haver uma união. Já foram feitas algumas tentativas, nós conhecemos como a teologia da liberdade, nós temos alguns, dentro do meio católico, é muito comum dessa tentativa de unir o cristianismo, mas sempre houve uma dificuldade porque
havia um choque de ideias e as pessoas viam que, na sua essência, o marxismo é materialista e ateísta. Alguém que quer ser fiel ao pensamento de Karl Marx, se ele chegar na universidade, ele não pode nem falar sobre coisas espirituais, ele tem que se defender ou tem que olhar para o mundo como um mundo fechado, recluso, que não há intervenção de Deus e Deus não participa da realidade. A não ser que você abra mão dessa perspectiva e diga que você é um marxista cristão porque você acredita que Deus está influenciando, mas é como sendo algo muito contraditório. Pode passar, Felipe? Outra coisa, a esperança redentiva na economia, enquanto nós temos uma visão que a nossa esperança deve repousar em Jesus Cristo. Se vocês perceberem, o marxismo, ele tem um caráter religioso. Por quê? Porque ele sempre desperta uma certa esperança no futuro redentiva. Alguns até dizem que o marxismo só existe por conta do cristianismo. É como se eles tivessem pego o cristianismo e secularizado o cristianismo. Pegaram a esperança cristã e reduziram a este mundo. Seria mais ou menos o seguinte: nós temos a esperança que um dia o nosso Messias viria e traria a redenção e nós moraríamos no paraíso. Aí Karl Marx pega esta ideia do cristianismo e diz: essa ideia é muito legal, nós devemos ter esperança, mas que não no mundo que ainda está por vir, mas no mundo imanente, neste mundo. É uma esperança puramente imanentista, onde mais cedo ou mais tarde chegará essa revolução e nós teremos a capacidade de estabelecer um paraíso aqui na Terra. Este eu vejo como um dos grandes perigos e nós costumeiramente nós andamos de mãos dadas com essas perspectivas por conta dos movimentos políticos. Talvez você já tenha visto algum líder político que se levanta e começa a proferir ideias que aparentemente são sedutoras, porque ele promete que vai haver uma transformação. E aquela sementinha vai germinando no nosso coração, e a gente vai cada vez mais alimentando, até que a nossa esperança está repousando sobre questões políticas. E essas ideias vêm daqui, de um partido que seja redentor, um partido que possa trazer a paz que você tanto deseja no seu coração. Isso é típico da visão marxista. Outra questão, que ele se apropria de inúmeras ideologias, enquanto nós nos apropriamos da revelação de Deus. O marxismo, ele vai ganhar novos desdobramentos. Por isso que eu gosto de dizer que o marxismo é como um grande rio, que vai ganhando novos afluentes, vai ganhando novas águas à medida que o tempo vai passando. E ele cada vez mais vai aderindo a muitas ideologias que vão dando sustentação ao seu pensamento. Antes de existir feminismo, ideologia de gênero, Karl Marx nem imaginava que essas ideias poderiam um dia fazer parte da sua perspectiva filosófica. Mas com o tempo, essas ideologias vão sendo inseridas dentro dos partidos e eles vão cada vez mais valorizando essas ideologias, compreendendo que elas terão uma participação na revolução. Deixa eu explicar isso. Aí você vai ver aqui até 2 partidos no Brasil que eu não vou nem citar nome. Talvez tenha um partido no Brasil que diga que a revolução veio por meio dos trabalhadores. E eles dizem: nós vamos batalhar que os trabalhadores é que são os detentores da força de trabalho, e sem eles não existe criação aqui nesse país. Se os trabalhadores pararem, nós vamos fazer greves, e acaba havendo um conflito na sociedade, uma crise tão grande, que aqueles homens têm que se render, porque nós somos a maioria, somos a força. Aí tem alguém que surge dentro do partido e diz: não, a revolução não vem dentro, não vem por meio dos trabalhadores, do proletariado. A revolução vem por meio das minorias. Aí desse partido dos trabalhadores, sai um partido que o sol fica iluminando. Este partido, que para quem conseguir entender o que eu quis dizer, mas este partido já entende que não devemos mais nos preocupar com a questão dos trabalhadores, mas com as minorias. As minorias é que devem prevalecer. É o negro, vamos lutar pelas questões do negro. Vamos lutar pelas questões feministas. Nós temos que lutar pelas questões de ideologia de gênero, assim como pelo homem que é oprimido na sociedade. São eles que vão trazer a revolução. Aí começa a ter uma exaltação dentro da sociedade, e esses homens são valorizados de uma forma tão extrema, que você diz: cara, o que está acontecendo? É a visão a perspectiva ideológica que já foi inserida no partido. Eles se dividem, eles dois se tornam amigos, mas as suas perspectivas, a sua
esperança de revolução acaba sendo transformada. Aqueles que já foram para a universidade já devem ter sentido como sendo um germe que vai se espalhando, vai dominando todas as áreas. Você vai para a área de exatas, ele domina a área de exatas. Você vai para a sociologia, ele domina. Você quer ser professor de português, ele domina. E todas essas áreas vai dominando a ponto de você ficar sufocado e dizer, pronto, a gente já perdeu o jogo. Uma coisa que muito me impactou recentemente na universidade era quando a gente chegava e eles queriam, como se fosse de forma assim metódica ou empurrar a goela abaixo, que você começasse a olhar para as pessoas sem um gênero. Você tinha que falar todos, todas e todes. Para que isso? Aí em tudo não teria que ter um pronome neutro. E tudo teria que ser transformado. E vão colocando, porque você tem que mudar a sua perspectiva a partir de uma compreensão de uma nova visão de mundo. Uma das ideologias que vai ser inserida dentro da perspectiva marxista, que acaba também transformando e nos influencia bastante, às vezes a gente não percebe, é esta visão que nós precisamos desconstruir a nossa realidade. Tem que haver várias críticas para esse mundo ocidental, e a partir dessas críticas nós vamos desconstruindo o pensamento que foi sendo erigido ao longo das épocas. E isso pode se dar em vários âmbitos, mas os que eles mais gostam é dentro da linguagem. Por isso que há muita crítica com a linguagem. Você vai ver pessoas que vão tentar lhe programar para você enxergar um mundo diferente por meio da linguagem. Você não pode mais falar sobre aborto. Você tem que falar sobre interrupção do feto. Você não pode mais falar sobre coisas que são preconceituosas. Você não pode dizer que aquela pessoa tem uma definição sexual. Você tem que dizer que é uma orientação sexual. Você vai mudando a sua perspectiva e eles vão lhe exigindo, ou vai exigindo com que você mude a partir, tem uma reprogramação por meio da linguagem. Por isso que é impossível. Não tem como haver uma conciliação entre cristianismo e marxismo. E, por fim, eu quero trabalhar a questão do Estado. Todos esses partidos, eles enxergam uma forma de Estado, uma forma de governar, enquanto o cristianismo tem uma outra perspectiva de governo. Para que você veja que não tem como se harmonizar um Estado marxista com um Estado que tem uma visão cristã. A primeira delas, deixa eu abrir no meu tablet. Ainda está carregando. A primeira delas é a questão da coletividade estar acima e prevalece sobre a família, enquanto na visão cristã a família é a base da sociedade e da coletividade. Sempre nessa visão mais socialista é como se desse uma grande ênfase na coletividade e você deve se render, você deve se unir e acaba sufocando a sua individualidade. E é como se eles interpretassem que o partido é que é responsável pela coletividade e cada vez mais que a sociedade é dividida, compartimentada, para eles é como sendo algo prejudicial. E o núcleo mais básico de uma sociedade é a família. Por isso que alguém que tem uma visão, uma perspectiva marxista e chega ao poder no Estado, automaticamente ela irá atacar a família. Porque a família é um núcleo mais básico. E sempre que existir a família, vai existir essa divisão, vai existir a propriedade privada, uma vez que tem herança. Então é necessário atacar a família para poder ser destruído e desmoronado essa forma e essa estrutura que nós conhecemos no mundo ocidental. Segunda coisa, é uma questão da... Perdão, vou para o tablet. Conseguindo ler? Pronto. Legislar a moralidade, definir certo e errado, e não existe absoluto a não ser o poder do Estado. Enquanto na perspectiva cristã, não legislar a moralidade, certo ou errado procedem de valores absolutos e universais. Aqui também é óbvio e claro, no sentido que eles estão querendo definir que o Estado é responsável pela produção de leis. É como se nós fôssemos seres temporais, históricos, e as leis vão sendo produzidas à medida que o tempo vai passando. Então, os responsáveis pela produção de leis deve ser o Estado. O Estado é que deve balizar, deve governar e deve reger com esse seu cetro e governar por meio de leis que eles estabelecem. Só que o cristianismo defende que existem verdades absolutas, verdades que transcendem a história, que transcendem as culturas e elas são reveladas por Deus. Isso é uma grande distinção também.
Abriu aqui. O Estado é soberano e sobre todas as esferas possui poder distributivo. O Estado administra, na visão cristã, as relações harmônicas entre as esferas, possui poder restritivo. Pronto. Aí aqui nós entramos num debate que é mais, vamos dizer assim, sensível, que é a atuação do Estado, a expansão do Estado, se o Estado deve ser aquele ser com os seus braços que vai interferindo em todas as esferas, desde a economia, da questão da cultura, da política. Na visão cristã, o Estado deve ser restrito. O Estado não deve interferir em questões religiosas. O Estado não deve interferir nas nossas relações pessoais, definindo o nosso comportamento. E muito menos o Estado deveria ser restritivo para definir o que nós temos que produzir e consumir. Aqui é que há um embate também nesses sistemas, porque o cristianismo defende a liberdade e o Estado é responsável apenas para proporcionar essa liberdade e estabelecer leis para que essa liberdade possa se acentuar e possa ser desenvolvida na nossa sociedade. O cristianismo nunca valoriza esse aspecto totalitário. Veja que algumas pessoas tentam colocar como o cristianismo tendo sido aqueles que lançaram as bases para o fascismo no século XX, mas é mentira. O cristianismo nunca defendeu este aspecto totalitário, que um governador, que o Estado deve governar e comandar todas as esferas da sociedade. Outra distinção, o bem da coletividade é definido por uma oligarquia, probabilidade de perpetuação. Já na visão cristã, a oligarquia, a liderança, a escolha temporal da coletividade, possibilidade de alternância. Pronto. Isso aqui foi um dos grandes conflitos que os marxistas não conseguiram responder. Talvez você já tenha lido aquele livro, A Revolução dos Bichos, que conta a história, é como sendo uma fábula, onde existe uma grande fazenda, que existem os animais, ou existem os homens que dão os alimentos para os animais. E os animais começam a criar um complô, começam a fazer certas reivindicações, os animais. E se junta um grupo para poder trazer uma espécie de revolução, e a revolução dos bichos naquela fazenda. E os animais começam a governar e dominar a produção de cereais, a questão da alimentação naquela fazenda. Só que tem um porém. Quem é que iria governar, quem iria estar na cúpula, na hierarquia, na alta cúpula, para definir quanto que os bichos deveriam comer naquele dia? Aí lá na fábula, os porcos é que tomam de conta. Mas, de repente, os porcos estão fazendo a mesma coisa que os humanos faziam. Estão trazendo a tirania e vão governando de conformidade como eles desejavam. E o marxismo nunca conseguiu responder isso, certo? Vamos fazer uma revolução socialista aqui no nosso país. Vamos quebrar toda essa estrutura burguesa, econômica, vamos tomar os meios de produção desses homens que são ricos, vamos pegar toda a riqueza, distribuir para a população, e em seguida nós vamos encontrar esse paraíso. Mas a grande pergunta é, quem é que vai administrar essa divisão? Quem é que vai definir quanto que cada pessoa precisa? Aí por isso que entra o livro Mercado, dizendo que o próprio mercado é que se autodefine. Mas, nesta visão, sempre criou-se uma oligarquia e essas pessoas vão dominando e governando por anos e anos e eles é que estabelecem a forma como deveria se comportar. Estão entendendo o grande perigo? Porque eles rompem com esses que estão liderando, que são ricos, mas surgem novos homens que vão acabar encabeçando o partido e vão governar e vão ditar as ordens de como nós deveríamos nos comportar. Na União Soviética, isso aqui é muito triste. Stalin, ele tinha uma planificação econômica anual. E ele determinava o tanto que era para ser produzido e distribuído entre as sociedades. Então ele vai para a Ucrânia, faz um cerco na Ucrânia, e acaba pegando toda a produção da Ucrânia e mata os ucranianos de fome. Ficou conhecido como Holodomor. Cerca de 5 milhões de mortos. E naquela época a União Soviética, numa grande prosperidade, vendendo cereais na Europa, e todos sem entender, de onde é que está vindo essa grande produção? Ele tinha cercado os ucranianos, feito com que os ucranianos morressem de fome para pegar tudo aquilo que era produzido e distribuir e vendia para os outros partidos. Vamos ver outro exemplo. Nós olhamos para a linda Cuba, onde todo mundo diz que é socialismo perfeito é lá em Cuba. Aí a gente olha para Fidel Castro e companhia, todos aqueles homens que governam lá em Cuba. Eles trazem a revolução, eles detêm os meios de produção, começam a governar o que é produzido, trazem transformações sociais.
Mas quem só enriquece é Fidel Castro, com seus charutos cubanos, com seus Rolex e com uma conta bancária bilionária em um país, ou lá na Suíça, ou quem sabe nos Estados Unidos. Aí você diz, não, mas isso aí foi no passado. Vamos para a nossa realidade na Venezuela. A Venezuela tem essa planificação do mesmo jeito e o Estado vai governando. Aí quando chega, você olha toda a sociedade passando fome, sofrendo, morrendo, o povo comendo e se alimentando de cachorro, e Maduro, lá na Turquia, comendo carne assada e comendo carne de alta qualidade e com a conta bancária gorda. Por isso que sempre que houve a revolução, outras pessoas tomaram o poder e foi com que trouxesse mais miséria. Outra questão com relação ao Estado, que quem define as ações econômicas estratégicas com base em planejamento central, como eu já falei isso, o foco na coletividade, enquanto a visão cristã organiza as ações dos indivíduos e de instituições criadas por estes para evitar fraudes, crimes e expoliações. O foco é nas pessoas, ou seja, no indivíduo. O indivíduo é que é responsável pela sua produção, pelo seu consumo, e o indivíduo é que deve definir aquilo que ele deseja. Essa é a perspectiva cristã, de liberdade. É por isso que Paulo diz assim, quem não quer trabalhar, então não coma. Porque há uma liberdade do indivíduo, em certo sentido, produzir aquilo que ele deseja, e o indivíduo é responsável pela sua produção e pelo seu consumo. Por fim, a propriedade privada é um mal e deve estar à disposição para o uso da coletividade, enquanto na visão cristã a propriedade privada é um direito que pode ser utilizado para o auxílio de outros. Na visão cristã, nós sempre percebemos este direito à propriedade privada porque o Senhor estabeleceu nos 10 mandamentos que não deve ser roubado ou não roubarás, porque existe uma propriedade privada e existe essa dominação do indivíduo a certos objetos, por isso que também é contraditório. Considerações finais. Existe algo de bom no marxismo? Rondinelli, você passou a noite todinha batendo aí, trazendo ou reclamando e destruindo o pensamento e criticando. Existe algo de positivo? Eu diria para você que existe algo de positivo no marxismo. Olha aí, talvez você diga, que escândalo. Algo de positivo no sentido que ele pode nos fornecer ferramentas e instrumentos para nós interpretarmos o capitalismo de forma crítica. Estão entendendo? No sentido que um melhor intérprete do capitalismo para nós gerarmos, vamos dizer assim, lançarmos críticas e mostrarmos que não é um modelo econômico perfeito, é a partir das obras de Karl Marx, do seu livro O Capital. Ele é que vai mostrando essas contradições que tem dentro do capitalismo. Deixa eu situar uma. Como é possível na nossa sociedade 1% ou 2% da sociedade dominar toda a riqueza, são os principais bilionários que existem? Alguma coisa está errada nesse sentido. Então, ele tem essa utilidade para nós questionarmos certas coisas do capitalismo. Porque o que eu vejo, o grande problema, é que nós não conseguimos ter uma visão equilibrada. Automaticamente, quando nós lançamos base para a crítica no comunismo ou socialismo, é como se a gente também se rendesse a outra perspectiva de mundo, achando que ela é cristã, que seria o capitalismo. Mas eu quero dizer para vocês que toda perspectiva e visão de mundo que termina nesse ismo, você deve ter cuidado, porque algum aspecto desse ismo vai entrar em conflito com o cristianismo. Depois de uma palestra como essa, você não pense, imagine que você deveria defender o liberalismo econômico como sendo a solução máxima para a sociedade, ou como alguns colocam o conservadorismo como sendo um meio cristão, ou como sendo um modelo cristão. Veja que todas essas ideias são humanas e elas se propõem a dominar a sua perspectiva de mundo de forma integral. É uma visão de mundo e ela mais cedo ou mais tarde entrará em choque com o cristianismo. A última coisa que eu queria trazer é uma advertência com relação ao debate de ideias. O que eu percebo no Brasil e na nossa sociedade é que nós debatemos seres humanos e políticos, mas nós deveríamos debater ideias no sentido que estas pessoas estão reproduzindo ideias e as ideias que elas reproduzem são bem mais perigosas do que elas. O nosso desafio é compreender estas ideias, onde elas estão sendo disseminadas, para nós termos uma consciência de se nós estamos votando de forma legítima ou não.
Nosso problema é que nós tratamos política como times de futebol, como bem colocou o pastor Rafael hoje. Que nós olhamos para o nosso político de estimação e nós compramos toda a estrutura teórica dele porque nós nos afeiçoamos a esse político. Só que nós deveríamos ser críticos, nós deveríamos olhar a sua agenda e começarmos a lapidar. E olhar cada um dos pontos para ver até que ponto ele se aproxima da visão cristã. E como nós conseguimos fazer isso? Voltemos para o Evangelho, voltemos para a revelação de Deus, e a partir dessa revelação é que nós devemos fazer considerações sobre os partidos políticos e não o contrário. Nós não devemos encaixar o nosso sistema teológico à medida que nós abraçamos a um movimento partidário político. Então, esta é a minha perspectiva e eu desejo, pelo menos, lhe estimular para que você desperte mais para essas questões das ideias e, como eu falei, para nós pavimentarmos agora as palestras que virão e compreendermos melhor essas questões teóricas e políticas no nosso meio. Vamos orar. Muito obrigado por tudo, meu Senhor, e peço que o Senhor nos dê sabedoria dentro deste debate da esfera pública, dentro deste conflito de ideias. Nossa guerra, ela se dá no mundo espiritual, se dá nessa tomada de consciência, e pedimos que o Senhor possa nos auxiliar para que nós não sejamos engendrados em filosofias deste mundo e perspectivas de homens mundanos, para que nós sempre tenhamos o nosso coração firmado e balizado no Senhor Jesus Cristo e nunca depositando a nossa confiança em algum partido, em algum sistema que pode governar e pode trazer as soluções, porque como o Senhor já disse, enquanto o Senhor não estabelecer o teu reino, sempre nós teremos estas mazelas que nós encontramos na nossa sociedade. Eu te agradeço por tudo e peço que o Senhor desperte a nossa visão de mundo e nos ajude, antes dessas eleições, definir com precisão e com a consciência limpa diante do Senhor, que o Senhor pedirá contas a partir dos nossos votos. Eu te agradeço e te peço por meio de Jesus. Amém.